Olá, sejam bem-vindos! Aqui é o Mental Tip, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. No episódio de hoje, seguimos a jornada pelo livro Tempo de Vida, de David Sinclair. O link para o livro está na descrição. Se este conteúdo agregar algo para você, considere compartilhar com um colega. Por gerações, a gente se acostumou com uma história bem simples e, vamos ser sinceros, meio trágica. A gente envelhece, o corpo começa a falhar e, no fim, a gente morre. Mas e se essa história toda estiver errada? E se a maior causa de sofrimento no planeta não for uma lei da natureza, e sim um grande mal entendido da nossa parte? Pois é, por décadas a ciência meio que sofreu de uma cegueira coletiva. A ideia geral era que envelhecer era bom, era natural, inevitável. Uma parte da vida que a gente já tinha que aceitar. Com essa mentalidade, os pesquisadores eram como mecânicos tentando entender por que um carro quebrou, sabe? Eles olhavam cada peça com defeito, um paralama enferrujado aqui, um pneu furado ali, o para-brisa trincado, mas nunca olhavam para o motor em si. E essa frase resume tudo. O foco era sempre nas doenças que aparecem com a idade, e não no processo de envelhecer. Isso, claro, travou o progresso por muito tempo. Mas para achar o verdadeiro culpado, a gente precisa primeiro investigar os suspeitos que a ciência apontou e que estavam errados. Vamos lá. Por um tempão, o suspeito número 1, o grande vilão por trás do envelhecimento, era uma ideia bem simples e até elegante: a teoria dos radicais livres. O que é fascinante aqui é como a coisa toda virou de cabeça para baixo. A ideia parecia perfeita, né? A oxidação causa danos, então, se a gente tomar antioxidantes, a gente vive mais. Lógico, certo? Bom, não exatamente. E aí veio o balde de água fria. O ponto crucial é esse: os radicais livres não eram os vilões. Na verdade, eles funcionam mais como mensageiros, como um alarme que avisa o corpo para se fortalecer e se reparar. A teoria não estava errada, estava incompleta. E com isso, o primeiro suspeito foi inocentado. Hora de ir para o próximo da lista. Ok, se o problema não eram os radicais livres, o próximo culpado lógico parecia ser a mutação genética. A teoria era que a gente envelhece porque o nosso DNA vai acumulando erros e danos com o tempo. Só que essa ideia também começou a não fechar. Essas perguntas levaram o David Sinclair a uma conclusão que mudou o jogo. Para entender, a gente precisa separar dois tipos de informação que existem no nosso corpo. Pensa no seu DNA como um disco de Blu-ray, sabe? É o projeto original, a cópia mestre. Ele é super estável, super confiável para guardar informação por muito tempo. Agora, o epigenoma, bom, ele é o aparelho que lê o disco de Blu-ray. É o software que diz para o hardware quais genes devem ser ligados ou desligados. E assim como o aparelho antigo, com o tempo ele começa a ficar meio arranhado, meio impreciso. E aqui está o ponto central: o hardware não é o problema, o software é. A ciência moderna já identificou o que ela chama de marcas do envelhecimento. São aqueles sinais bem conhecidos de que a idade está chegando. Por anos, a gente olhou para essa lista e tratou cada um desses itens como as causas do envelhecimento. Mas o Sinclair argumenta que isso é, de novo, olhar para o lugar errado. E essa citação é brilhante porque resume a questão toda. Pensa numa febre. A febre não é a doença em si, certo? É um sintoma de que tenha uma infecção acontecendo. Essas marcas do envelhecimento são a mesma coisa. São só sintomas visíveis de uma causa muito mais profunda, a perda de informação epigenética. Isso nos leva a uma mudança de pensamento que é radical e, ao mesmo tempo, cheia de esperança. Se envelhecer não é um dano aleatório, mas sim uma perda de informação, então, de repente, não é mais uma rua de mão única. Isso muda absolutamente tudo. O envelhecimento deixa de ser uma série de falhas inevitáveis e se torna um processo único e potencialmente tratável. E se é um erro de programação, bom, isso significa que a gente pode aprender a consertar o código. Entender o envelhecimento como uma perda de informação abre a porta para um futuro onde a gente não trata só as consequências, mas consegue restaurar a função da juventude. No próximo episódio, entramos no terreno da prática. O que já é possível fazer hoje para viver mais e melhor? Vamos explorar hormese, estresse benéfico, NAD+, mTOR, AMPK e outros caminhos que Sinclair considera pilares da longevidade moderna.
Este episódio foi gerado com o apoio de inteligência artificial e adaptado especialmente para você no Mental Chip. Para uma compreensão melhor, a leitura da obra, disponível no link da descrição, é recomendada. Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação.